quero convidar você para abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. A partir do versículo 10. E nós vamos ler até o verso 5º do capítulo 4. Então nós vamos começar a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 10. Estão me avisando aqui das crianças, está tudo no programa. Diz o seguinte: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, e pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Eu quero convidar as crianças que vão participar do culto infantil. Quero orar por vocês, meninadinha. Quem vai ser o tio que vai para lá hoje? Tia. Tia Miriam. Pedrinho está perdido no meio do caminho. Vem, Pedro, também. Quem ajuda o Pedro a achar um caminho aí até aqui? Isso, Pedro. Daniel, vem também. Vem, Daniel. Todo mundo pronto para a oração, hein? Ninguém presta atenção no pastor. Ah, você presta. Que bom. Vamos orar, gente? Senhor Deus, obrigado por esse tempo tão precioso. A tua igreja se reúne para prestar-te culto. Agora, mais uma vez, tua palavra foi lida. Nós queremos e precisamos da mensagem do Senhor. Assim como essas crianças precisam da tua palavra, da tua mensagem, para que a cada dia suas vidas sejam moldadas pela ação do teu Santo Espírito, e que a Bíblia seja para elas sempre uma referência, a regra de fé e prática. Esteja abençoando elas lá no culto infantil, Miriam, assim como te pedimos que o Senhor nos abençoe aqui também, nesse tempo de meditação. Em nome de Jesus. Amém.
nós fizemos esse pequeno videozinho para essa série, para nos despertar a algumas perguntas a respeito da palavra de Deus e da relação da palavra de Deus que nós temos. Queria que você assistisse mais uma vez. Você provavelmente deve ter recebido esse videozinho. Eu espero que você compartilhe ainda esse vídeo. Mas essas perguntas que aparecem ali são de suma importância para a nossa meditação durante este mês. Nossa igreja, neste ano, completará 20 anos de organização eclesiástica. E nós temos pensado nessa dinâmica acerca do legado que nós recebemos, como igreja presbiteriana e representando a igreja presbiteriana do Brasil, nos seus mais de 150 anos no Brasil. Nós somos parte dessa história, então representamos essa herança, carregamos esse legado. Então nós temos um legado do passado, não só da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas da própria Igreja Presbiteriana Casa de Pedra. Quando nós lembramos de pessoas, de homens e mulheres que durante esses 20 anos ajudaram a construir a história dessa igreja, com seu trabalho, com a sua dedicação, colocando dons e talentos a serviço do Senhor aqui neste lugar, e também na própria congregação do Roma 2. Mas não só do passado, nós precisamos olhar sim para o passado, aprender com ele, respeitar e valorizar a luta daqueles que já passaram por aqui, mas pensar no próprio futuro. Então nós combinamos o legado do passado e a missão no presente, a missão no futuro. Ou seja, nós, neste dia, ou nestes dias, estamos escrevendo a história desta igreja. E amanhã, ou daqui a 20 anos, quando essa igreja estiver aqui completando seus 40 anos de organização eclesiástica, as pessoas estarão aqui celebrando, espero eu, celebrando o legado que nós deixamos para elas. Por isso é de extrema importância essas perguntas, porque a respeito da palavra de Deus, porque quando nós olhamos para o passado e para aquilo que é base para a nossa vida, aquilo que não pode ser negociado de maneira alguma na história de uma igreja, é a sua fidelidade para com as Escrituras Sagradas. Então nós começamos essa celebração dos 20 anos da igreja, trazendo aqui elementos importantes dessa história, e resolvemos começar pela palavra de Deus, entendendo que ela é, sim, e precisa ser essa referência para as nossas vidas. Por isso nós lemos esse texto. O primeiro sermão aqui, com base na Epístola aos Gálatas, eu fiz uma pergunta no tema do sermão, falando a respeito de um outro evangelho. Eu perguntei: outro evangelho? Será possível? E a resposta naquele dia foi: não existe um outro evangelho. Existe uma deturpação do evangelho. E nós precisamos tomar cuidado com isso e reiterar o verdadeiro evangelho de Cristo. Hoje eu tenho uma outra pergunta para reiterar novamente aquilo que é inegociável aqui para a gente. Embora eu não tenha colocado aqui como pergunta, eu faço a pergunta depois. Mas o tema desta noite é o Evangelho de Cristo e o Evangelho das fábulas. Pretendo explicar um pouco sobre isso. Mas a pergunta é:
qual dos dois é mais atraente? Qual dos dois é mais vendável? Qual dos dois atrai mais gente? Então você pode dizer, pastor, mas o que é esse evangelho das fábulas? Que evangelho é esse? Paulo fala deste evangelho como o evangelho dos mitos, das historinhas que mestres contavam nos dias de Timóteo. Bom, apenas para a gente fixar aqui então o que eu comecei a dizer no primeiro domingo. Eu acredito que um problema que a igreja possa enfrentar nesses dias seja o fato da Bíblia ser para a igreja uma regra de fé, tão somente, e não uma regra de prática. E eu expliquei naquele dia, naquele domingo, qual era a ideia deste pensamento. Ou seja, se a Bíblia for somente uma regra de fé, nós vamos tê-la apenas nos nossos momentos devocionais, apenas nos cultos, apenas no nosso momento da espiritualidade, daquilo que tratamos com Deus, nas nossas orações, na hora de buscarmos resposta divina para os nossos dilemas, para os nossos enfrentamentos. Então nós vamos atrás da Bíblia. Aí temos até aqueles versículos, aqueles textos que nós pegamos como preferidos nossos, que servem para todos os momentos. Quando nós fazemos da Bíblia só isso, ou usamos a Bíblia só para estes momentos, nós temos a Bíblia então só como uma regra de fé. Mas quando nós saímos destes momentos e vamos para a vida prática, para os relacionamentos, para a nossa postura como empregados, patrões, no exercício da nossa cidadania também, fora da igreja, a Bíblia pode não ser uma regra de prática. Então ela não molda e não modela a nossa vida. Por isso as perguntas no início ali desse pequeno vídeo, ou seja, qual é a importância da Bíblia para nós? Onde ela entra? Como ela molda a nossa relação com Deus? A nossa devoção? Mas como é que também ela nos influencia no dia a dia, na correria da cidade? Como é que a Bíblia nos dirige para o engajamento de cada um de nós na nossa missão? E aí a pergunta derradeira, né? O que mudou da igreja de ontem para a igreja de hoje, nesta relação com a Bíblia? Como é que a igreja primitiva, a igreja de tempos atrás, lidava com a Bíblia? Como é que a igreja de hoje lida com a Bíblia? E eu não estou tratando aqui, por favor, de igreja como uma instituição que possui um CNPJ. Eu estou falando da igreja, um organismo vivo, formado de pessoas. Eu e você somos igreja. Será que mudou alguma coisa? Esse aqui é um risco da Bíblia, então, se tornar uma regra tão somente de fé e não uma regra de prática. Gente, isso é um perigo tremendo. Por isso eu apresentei aqui o primeiro elemento inegociável, ou seja, o Evangelho, a boa notícia da salvação. Nós não podemos negociar isso. O texto de hoje, ele nos convida para um pouquinho à frente. Eu convido você a voltar os seus olhos aí para a Bíblia, nesse texto que lemos. É um texto muito rico, muito conhecido. Nós chegamos a estudar aqui esse texto, ou parte dele aqui num estudo de quinta-feira. Deixa eu aproveitar para fazer a propaganda. Tem sido muito bom os estudos a respeito do panorama bíblico, quando estudaremos aqui os 66 livros da Bíblia. Se você quiser aprender um pouquinho mais, ou ensinar um pouquinho mais a respeito de cada livro da Bíblia, quinta-feira, às 19h30. Eu espero que nessa quinta-feira a gente reaprenda a cantar os livros da Bíblia. Vocês lembram como se cantava os livros da Bíblia? Vamos treinar a turma aqui depois com uma bela gincana bíblica. Vamos ver, o grupo Comunhão aqui vai desafiar toda a igreja numa gincana bíblica no sábado. Olha que bacana. Não é, né? Bom. Mas o texto de hoje, Paulo faz uma advertência para Timóteo. Essa é uma epístola pastoral. Paulo, eu quero convidar você a voltar um pouquinho no texto, lá no versículo 1 deste capítulo 3. Paulo começa dizendo o seguinte: olha, Timóteo, virão tempos difíceis. Virão tempos difíceis.
tempos complicados. Então, Paulo vai advertir Timóteo a respeito de hereges, futuros hereges e hereges presentes, infiltrados no meio da igreja. Toda a epístola pastoral traz esse problema. Ajudar pastores a tomar cuidado com as heresias que estavam infiltradas dentro da igreja. Praticamente toda a epístola pastoral vai tratar disso. Esse é o grande problema. Então, nas palavras de Paulo, ao jovem Timóteo, seu jovem pupilo, ele fala, então, olha, serão difíceis os tempos. E a questão é, por quê? Por que serão tempos difíceis? Será que Paulo está falando de hoje? Ou será que apenas nos dias de Timóteo? Então, olha aí no capítulo 3, versículos 1 e 2, ele diz, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens... Paulo vai dizer para Timóteo que o problema, que os tempos serão difíceis, não por causa do pacote do governo, não porque o Império Romano vai pesar a mão com cargas tributárias, não porque vai assumir um outro louco lá no Império Romano, um que vai tacar fogo em Roma e coisas do tipo. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que os tempos serão difíceis por causa dos homens. E Paulo aqui começa uma lista muito interessante. Paulo fala de 19 características dos homens dos últimos dias. E eu queria muito chamar sua atenção para essas 19 características. Queria exortar vocês aí dos grupos que vão se reunir essa semana para estudar, para conversar e orar, que vocês estudem essas características, que os grupos façam, se avaliem dentro dessa proposta aqui. Eu quero ler com você. Versículo 2: os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. 19 características dos homens dos últimos tempos. E ele então manda essa carta para Timóteo, e eu fico imaginando o jovem pastor lendo essas instruções, caindo como uma bomba sobre a cabeça do jovem pastor, entendendo que ele vai ter que enfrentar esse tipo de gente no ministério. Aí você pode dizer, pastor, então quer dizer que esse negócio aí é para pastor, então essa mensagem é para o senhor. Não. É também. Isso é para a gente. Porque embora a gente tenha a ideia do pastor como o pastor, como eu sou, a igreja presbiteriana considera, por exemplo, que presbíteros são pastores. Mas num conceito mais abrangente, pastor é todo aquele que cuida. Pastor é todo aquele que cuida, que ajuda uma ovelha a não cair no buraco, que protege uma ovelha. Então você está nisso também, você é pastor também. Na sua casa, no seu trabalho, desde que você ouse ajudar a gente no caminho. Aliás, na Segunda Guerra Mundial, a palavra pastor era utilizado para chamar um grupo muito interessante. Grupo de aviadores. Havia um grupo especializado na Segunda Guerra Mundial em voar para acompanhar aviões avariados até o local do pouso. Por exemplo, quando isso acontecia? Um avião sai para uma batalha, para uma missão, ele é alvejado lá. Alvejado é boa, né, Nilber? É uma expressão técnica para isso, né? Foi alvejado lá, ganhou um monte de tiro lá, e ele está com grande dificuldade para voltar para o campo de pouso, está sem direcionamentos, completamente perdido, ele precisa que um outro avião o guie. Então era acionado um pastor. O pastor é um avião que vinha para acompanhar esse avião para chegar, para conseguir aterrissar. Ele voava do lado e de repente, até mesmo em algum momento, ele poderia encostar a asa debaixo do outro
para poder fazê-lo aterrissar em segurança. Ou seja, é para pegar um avião perdido que não consegue chegar por si só em segurança no local seguro. Essa era a ideia do pastor. Você é pastor. Então, cuidado com essas 19 marcas a serem observadas. Achei um vídeo na internet, justamente de Paulo, escrevendo essa porção da carta e representando Timóteo lendo isso. E eu achei curioso, eu quero compartilhar com vocês. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, Soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amantes de Deus. tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. A cena descreve, tenta descrever a reação, talvez, de Timóteo ao ler isso, e talvez imaginando, mas dentro da igreja? Da igreja a qual eu estou pastoreando, em Éfeso? Bem, Paulo então descreve desta maneira, e ele fala a respeito dos perigos. Então, a partir desta parte, ele fala no versículo 8 ainda, ele cita dois exemplos, Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. Também eles são como Janes e Janes. E olha, também estes resistem à verdade, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão adiante, porque sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. E então Paulo, a partir do versículo 10, que é o texto da nossa meditação, descreve aqui o que eu posso considerar, ou pelo menos quero tratar aqui como possível antídoto. O que é um antídoto? É um remédio eficaz contra algo terrível. O melhor exemplo de antídoto talvez seja contra a picadura de cobra. Cobra picou, a primeira coisa, um antídoto. É justamente a mesma ideia. Paulo então apresenta do versículo 10 que nós lemos, até do capítulo 3, até o versículo 5 do capítulo 4, que a gente pode considerar aqui desses antídotos, para que Timóteo não sucumbisse a esta dificuldade, a este tempo que seriam extremamente difíceis. Eu quero compartilhar com vocês esses possíveis antídotos. Já que todos nós somos pastores, todos nós temos essa incumbência aí, um chamado de Deus para cuidar uns dos outros, não é isso? A palavra de Deus diz que nós temos que cuidar uns dos outros. Aliás, a expressão uns aos outros na Bíblia, eu vou repetir, é a expressão que mais se repete na Bíblia. Pelo menos 111 vezes
aparece a expressão uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, chorai uns com os outros, confessai pecados uns aos outros. A expressão que mais aparece, ou seja, nós precisamos aprender a cada dia a cuidar uns dos outros. Isso é ser igreja. Então, Paulo, desses antídotos, o primeiro antídoto que eu quero compartilhar com vocês está a partir do versículo 10 mesmo, até o versículo 13. Se você tem alguém ao seu lado aí, sem Bíblia, por favor, compartilhe aí novamente essa pequena parte aí do texto que lemos. Mas eu quero mostrar o seguinte: Paulo começa dizendo assim: olha, Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino. Então, se Paulo tinha falado anteriormente de 19 características dos homens dos últimos tempos, Paulo vai falar agora de 9 características dele, Paulo. Características as quais Timóteo conhece muito bem. Então ele começa dizendo assim: você tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Eu quero abrir um parênteses aqui já. O que acontece em Antioquia, Icônio e Listra? É neste lugar, essa é a região onde Timóteo vive e vivia nos tempos de Paulo. Timóteo é mencionado na segunda epístola, ou na segunda viagem missionária, como um discípulo que gozava de uma boa relação com a igreja. É ali que ele surge. Mas a pergunta é: quando é que Timóteo passa a ser então um discípulo de Paulo? Bom, em Antioquia, Icônio e Listra, acontece algo numa dessa cidade tremendo, que marcou a vida de Paulo para sempre. Tanto é que quando ele fala de outras cartas, ele vai falar dessa experiência de novo. É nessa cidade, numa dessas cidades, que Paulo é apedrejado e dado como morto. Eles arrastam Paulo até fora da cidade e falam: olha, morreu. Mas existe algo curioso nesse relato. Diz a Bíblia que os discípulos de Paulo o rodearam, dando-lhe como morto, e de repente Paulo se levanta, e eles ficam maravilhados com aquilo, e Paulo se dirige para uma outra cidade. Os discípulos de Paulo estão ao redor de Paulo, vendo que ele tinha morrido de tanta pedrada, e de repente ele se levanta e sai dali. Há um comentarista bíblico que acredita que Timóteo estivesse ali sendo um desses discípulos. Estando ele ou não, fato é que Timóteo é testemunha dessa história, seja presente, seja de perto, seja de longe. Ele não ficou sem conhecer essa história. A questão é se ele estava lá, se ele era uma testemunha ocular disso ou não. Mas fato é que o texto depois nos conta que por causa disso, muita gente se rendeu ao Evangelho. Muita gente se converteu ao Evangelho por causa disso. Muitas vidas foram transformadas por este fato de alguém extremamente comprometido com Deus e com a sua obra, não negar o Evangelho, ser apedrejado, ser acusado injustamente, acusado de causar bagunça, dissensão na cidade, apenas por pregar o Evangelho de Cristo, acusado pelos próprios judeus, e alguém que vê tudo isso, testemunha isso, se enche de paixão pelo Evangelho. E por incrível que pareça, isso já tinha acontecido outra vez. Porque se você voltar à sua Bíblia, se você quiser fazer isso lá na sua casa, lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, quando nós vemos a morte de Estevão, também apedrejado, Estevão resolve ser o evangelista e pregar o Evangelho, e começa a perseguição. Eles acusam Estevão também, e diz a palavra de Deus que Estevão está
diante dos seus acusadores, e ele vê o céu aberto e o próprio Cristo, e vê a glória de Cristo, e ele glorifica a Deus por causa disso, e os judeus que estão ali ao redor se enchem de raiva. A raiva contra Estevão era tão grande, que diz a Bíblia que os dentes deles rangiam, riavam de ódio de Estevão, enquanto ele glorificava a Deus. E diz a palavra de Deus que eles se arremeteram contra Estevão e o apedrejaram ali. E ainda antes de morrer, Estevão ora, pedindo a Deus para que Deus ainda tivesse misericórdia daqueles homens. Mas termina o texto dizendo que eles deixam as suas roupas, as suas vestes, aos pés de um jovem chamado Saulo. Capítulo 7 de Atos. No capítulo 9 de Atos, pouco tempo depois, esse mesmo jovem Saulo tem um encontro transformador com o próprio Cristo. E ali ele tem a sua vida transformada pelo poder de Cristo. É verdade que a gente marca, para nós vale o capítulo 9 de Atos. Mas Paulo, tendo visto o testemunho de Estevão sendo apedrejado por causa do Evangelho, eu não tenho dúvidas que ele não tenha sido impactado por aquela cena. Vendo aquele homem sendo apedrejado por sua fé em Cristo, e quando ele chega então lá e tem aquele encontro com o Senhor, o coração dele já tinha sido penetrado pelo poder de Deus. A história nos diz que o sangue dos missionários e dos mártires são a boa semente do Evangelho. Então Paulo já tinha sido impactado por um apedrejamento e teve a sua vida impactada e mudada logo depois. Timóteo se torna um discípulo de Paulo após esse episódio de Antioquia, Icônio e Listra. É por isso que Paulo então diz para ele: tu porém tens seguido de perto. Você sabe o que me aconteceu, você sabe como eu tenho me comportado, fé, unidade, nas perseguições, igual aconteceu nessas 3 cidades, e quantas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. O primeiro antídoto que eu quero compartilhar com você, nesses 4 versículos aqui, lidos aqui, do 10 ao 13, nós temos aqui Paulo dizendo algo para Timóteo. Timóteo, você deve continuar na obra de Deus. Serão tempos difíceis. Olha só que turma que você vai ter que encarar. Olha só os desafios que serão presentes no Evangelho. Mas sabe de uma coisa, Timóteo? Continue na obra de Deus. Não desista. Não pare. Tem o meu exemplo, tem outros exemplos, tem o chamado de Deus, tem o cuidado de Deus para com você, para com a sua vida. Deus estará presente com você sempre. Não desista. Permaneça nisso. Fico imaginando então ele lendo essa carta e recebendo essa advertência, essa ordem de Paulo, para que ele continue, para que ele não desista, usando o seu próprio exemplo para isso. Meus queridos irmãos e irmãs, deixa eu abrir aqui um parêntese e já fazer aqui talvez uma aplicação desta lição aqui, desse antídoto, para as nossas vidas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em algum momento, você que já trabalhou na obra de Deus, e considere, por favor, a obra de Deus dentro e fora da igreja, ok? Colocando dons e talentos a serviço de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, para você que já pensou em desistir, eu queria reiterar essa ordem para você. Continue na obra de Deus. Virão tempos difíceis, mas eu queria exortar você a continuar firme na obra de Deus. Mas eu queria falar também para você que já parou, para você que não tem mais atuado na obra de Deus.
usado os mais diversos argumentos para isso. Já fiz, já trabalhei, estou dando oportunidade para outro, agora é a vez do outro, deixa o outro fazer, já cansei, enfim. Qualquer que seja a explicação para isso, e principalmente para você que já deixou a obra de Deus, que já aposentou os seus dons e talentos, como nós cantamos hoje aqui, quando comecei a ouvir aquela música, falei, que negócio legal, tomara que quem cantou isso depois, eu vou chamar a atenção, você cantou isso, você cantou assim, meus dons e talentos são, você cantou diante de Deus. Mas eu queria advertir também a você, que por um acaso deixou seus dons e talentos, por causa de homens e mulheres com aquelas características. Você que deixou seus dons e talentos, que não tem trabalhado na obra de Deus, que tem lá, não parei mesmo, não faço mais parte não. Você que parou por causa de gente egoísta, avarenta, jactanciosa, arrogante, blasfemadora, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que de Deus, tendo forma de piedade, nega o poder que eles têm. Eu queria advertir a você que não tem colocado seus dons e talentos, não tem trabalhado na obra de Deus por causa de gente assim. Você deve continuar na obra de Deus. É um antídoto para Timóteo enfrentar tempos difíceis. Mas existe um segundo antídoto, e este, creio eu, poder ser baseado na outra parte do texto, do versículo 14 ao versículo 17. Olha só o que Paulo fala para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui está um versículo central disto aqui, desse texto. Versículo 16. Olha aí para você ver. É o versículo central, talvez, o versículo, ou um dos versículos mais importantes da epístola, ou das duas epístolas de Paulo a Timóteo. Eu me atreveria a dar esse palpite aqui. Diz, então, Paulo, toda a Escritura, e você pode traduzir aí esse toda como cada pedacinho da Escritura, cada texto que foi inspirado por Deus, poderia ser uma excelente tradução para isso. Cada texto, cada livro, cada escrito que tenha sido inspirado por Deus, o que ele é? Ele é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 4 funções, ou uma função quádrupla da palavra de Deus. O que Paulo ensina? O que Paulo quer ajustar? Paulo quer ajustar com Timóteo o seguinte: esses problemas que você vai ter, essa turma que você vai ter que enfrentar, essa turma com quem você vai ter que lidar no seu ministério, esse pessoal precisa de ensino, mas precisa também de correção, de repreensão e de educação para a justiça. Agora perceba o seguinte, marca isso aí na sua Bíblia. Paulo, quando ele fala dessas 4 coisas, Paulo não está simplesmente dividindo por partes importantes. Depois você corta, Joel, partes importantes era uma redundância terrível. Paulo não está dividindo a palavra de Deus em partes a serem consideradas apenas para Timóteo. Paulo está, na verdade, dando para ele um método, um modelo, uma forma de um processo que leva o indivíduo à maturidade espiritual. Olha aí para você ver. Perceba o seguinte:
Paulo está dizendo para ele, olha, toda a escritura é útil para o ensino. Que? Didascalia. Mas para a repreensão. Essa palavra para mim é a mais interessante que existe aqui. A ideia de repreender aqui é de arguir, é de perguntar ao indivíduo, de questionar, de confrontar. Mas para quê? Primeiro, para que a vergonha seja estampada. Essa é a ideia dessa palavra. Para que a vergonha do indivíduo, do pecador, fique estampada. Mas para que ele fique na vergonha? Não, para que ele seja reconduzido à verdade. Está tudo isso nessa palavrinha aí, o significado dessa palavrinha. Paulo está dizendo o seguinte, Timóteo, ensina, você vai ter que ensinar. Mas tem gente que depois do ensino, você tem que fazer a máscara cair, ajudá-los com isso. Para quê? Para que chegue um arrependimento. Chegando ao arrependimento, aí sim, nós vamos para um outro passo. Para correção, acerta o que está errado. E agora, educação na justiça. E a expressão aqui, educação na justiça, tem a ver com o preparo de um atleta, aperfeiçoamento de um atleta. É uma expressão do esporte, muito utilizada pelo apóstolo Paulo. Ou seja, você começa pelo ensino, e esse camarada vai pegar esse processo todo, ou entrar nisso, e a ideia é que ele caminhe para a maturidade espiritual, para a maturidade na vida. E eu já disse aqui, em uma das nossas mensagens, que o plano maior de Deus para as nossas vidas não é fazer de nós pessoas felizes, mas fazer de nós pessoas maduras. E o que Paulo apresenta para Timóteo é justamente esse processo que conduz as pessoas à maturidade cristã. Então, o segundo antídoto é simples. Timóteo, permaneça na palavra de Deus. Não saia dela. Ela é útil para tudo isso daqui. Você vai precisar demais da palavra. Não negocie essa palavra. Não abra mão dela. Timóteo, para que isso? Olha o versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeitamente habilitado para quê? Para toda boa obra. Perfeitamente habilitado para quê? Para toda boa obra. Não é apenas para nos beneficiar com as bênçãos de Deus, com as bênçãos da palavra. Trata-se de capacitação para continuar a obra de Deus. Paulo ainda continua falando com Timóteo a respeito da importância dele nessa obra de Deus. Mas agora ele fala da importância da palavra, da centralidade da palavra na obra de Deus. Mas eu tenho um terceiro antídoto. E esse vem a partir do capítulo 4, nos últimos 5 versículos aí que nós lemos. Paulo começa a apelar, gente. Paulo agora fala o seguinte: conjuro-te perante Deus. O que ele está dizendo? O que isso significa? Timóteo, na nossa conversa, agora eu vou chamar Deus e Jesus Cristo como testemunha. Nós vamos fazer aqui uma aliança. Então Deus é testemunha do que eu vou falar com você agora. E agora vem as ordens. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. E aí ele começa dando as ordens. Prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Perceba o seguinte, Paulo coloca no mesmo versículo, pregar a palavra, mas tendo a doutrina junto. Ele está falando de coisas diferentes. Pregação da palavra tem que vir carregada de doutrina. Quando a pregação da palavra não apresenta uma doutrina, o que a gente está pregando? É claro que eu não preciso ficar aqui explicando doutrina, repetindo no catecismo sempre. Lógico que não, nós temos outros mecanismos para isso, mas a doutrina ela vai sair, ela sai daqui da palavra. Nós estamos falando da infalibilidade das Escrituras, é uma doutrina. Está saindo aqui parte de uma doutrina. E às vezes a gente tem medo disso, e a gente abre mão. Alguém disse certa vez, você já deve ter lido, que devemos pregar o Evangelho. E aí eu já ouvi demais, gente. Pastor, eu não sei pregar.
Então eu tenho uma boa solução. Pregue o Evangelho. Mas se for preciso, você fale. Pregue o Evangelho. Se for preciso, abre a boca. Eu vou me valer aqui de uma outra doutrina para exemplificar isso. Eu vou falar de dois tipos de palavra, ok? De mensagem, melhor dizendo. Eu quero falar primeiro da mensagem proclamada. A mensagem proclamada, lógico, é aquela que é falada. Isso aqui, mensagem proclamada. Mas existe uma outra mensagem, uma outra palavra. É a palavra, uma mensagem encarnada. É aquela que está aqui. Que me dirige, que te dirige, que nos controla. Portanto, se não é a sua praia a palavra proclamada, que seja encarnada. Que o Evangelho possa brotar de dentro de você. A ponto de ser visível. Nós cantamos na música. A música foi terrível, né? Até que o mundo possa ver. Ou seja, a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vai, até que o mundo possa ver a glória em meu rosto brilhar. Isso é quando a palavra deixa de ser apenas palavra proclamada e passa a ser palavra encarnada. O terceiro antídoto, eu chamo ele aqui simples assim. Timóteo deve pregar a palavra de Deus. Agora vamos para um outro texto, ou pelo menos para uma outra parte desse texto bem interessante. Vamos ver o versículo 3? Dá uma olhada. Olha um alerta aqui que Timóteo recebe. Ele diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Perceba o seguinte: as cobiças não são dos mestres. A cobiça é de quem vai atrás do mestre. Então, alguém se enche de cobiça e vai atrás de mestres que, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha aí o evangelho das fábulas que eu falei logo no tema aqui. O que Paulo está dizendo aqui? Vai chegar uma época em que essa doutrina não vai ser suportada. Sabe o que a turma vai fazer? A turma vai se cercar de pregadores que pregam aquele tipo de mensagem que faz bem para o ouvido. Aquele tipo de mensagem que não confronta. Aquele tipo de mensagem que não aponta para o pecado. Aquele tipo de palavra que não chama para o arrependimento. É aquele tipo de mensagem que diz que o homem está no centro do universo e que Deus faz tudo pelo homem. É aquele tipo de mensagem triunfalista. Eu tenho pavor de mensagem triunfalista. O que é mensagem triunfalista? É a mensagem que diz que nós vamos vencer tudo a todo tempo e a toda hora. E nós não vamos. Seria uma tremenda crueldade com o próprio Cristo se todos nós aqui estivéssemos escolhidos só para a vitória, só para o bem, só para a beleza, e Cristo ter passado o que passou. Seria terrível demais. Cristo é a primícia, Ele é o modelo, Ele é o exemplo. O que acontece com Cristo vem acontecer para quem está para segui-lo. Paulo diz isso aqui no início do texto. Fala, olha, quem requer ou quem pensa em viver uma vida de piedade vai ser perseguido. Eu não suporto mensagens triunfalistas, até as que acontecem nas nossas músicas. Eu acho cruel demais quando a gente canta uma mensagem triunfalista, que a gente é vitorioso, e a gente forte a beça, tal. Não que com Deus a gente não seja, por favor, não é isso.
É pregar que nós só vamos vencer, só vamos vencer. Essa semana foi curioso, eu estava passando pela... eu sempre confundo o nome, Sara, na loja, a Amaral Peixoto. Passando aí, tinha os vendedores ambulantes ali, a turminha ali do CD. Você sabe onde é que eles ficam, você já sabe então, onde eles estão ali. Eu passei e tinha dois discutindo com uma senhora. E pelo jeito eram irmãos. E eu estou passando ali e de repente o daqui falou assim: pobreza e maldição, minha irmã. Pobreza e maldição. Ele repetiu 2 vezes. Pobreza e maldição. Eu falei assim: rapaz. Dá vontade de voltar, não é? Eu passei e eu falei: Senhor, se pobreza e maldição, conheço tanto amaldiçoado. Mas tem muito amaldiçoado por aí, né? Aliás, conheço muita gente, você deve conhecer, gente com muito dinheiro, mas que parece que o dinheiro entrou com uma maldição na vida deles. E o problema é terrível. Precisamos do dinheiro. Mas ao ponto de dizer que pobreza é maldição, a família real, Jesus é rei, e quando ele nasce, a família está empobrecida. Foram tantas guerras, e tanta invasão, e tanto aprisionamento, e tanto exílio, que a família de Jesus está empobrecida. Imagina então, se você pegar a lógica do negócio, se a pobreza é maldição, assim, tá vendo? Olha a família de Jesus que é amaldiçoada. Que lógica bíblica é essa? Me explica. É a lógica do triunfalismo. Se você não tiver nessa categoria, você é amaldiçoado. Gente, a vida é feita de vitórias e derrotas. Existem histórias nas nossas vidas. Nós estamos no meio de famílias que tem uma história que veio atrás da gente. É tão triste entender, pensa bem, tão triste entender que até às vezes um cantor pagão consegue botar numa letra de música algo mais coerente com a Bíblia, quando alguém disse no passado que a gente precisa, na vida, entender que um nasce para sorrir, ou um nasce para sofrer, enquanto o outro ri. Uma música pagã é uma teologia melhor do que muita coisa que a gente canta. Então, é por causa disso que Paulo fala: olha, cuidado, as pessoas vão se cercar de mestres que vão pregar um negócio que faz coceirinha no ouvido. Sabe que a Eliane, minha esposa, minha querida, ela gosta desse negócio de fazer assim, na orelha. Né? Depois o Joel vai cortar isso da filmagem. Me irrita, não, ela dói. Mas sabe assim, ela faz bem no ouvido? Esse tipo de mensagem. Por isso Paulo fala com Timóteo: prega a palavra e carrega ela de doutrina. Prega a palavra, mas a doutrina vai junto. Prega isso. Quer seja oportuno, quer arruma jeito. Prega. Faça o trabalho de evangelista, suporte as aflições do ministério, cumpra a sua missão. São esses 3 antídotos. Vamos encerrar? Eu ao ler esse texto e a pensar nessa mensagem, eu tive a seguinte questão: os tempos de apostasia dos quais fala o apóstolo Paulo já passaram? Fizeram parte dos tempos de Timóteo ou ainda estão por vir? Os comentaristas bíblicos dizem o seguinte: que Timóteo só começou a ver esse negócio, que o pior estaria por vir, e que para nós o pior ainda está por vir. Ainda vai ficar ruim. Então deixa eu atualizar essa mensagem.
Primeiro, irmãos e irmãs. Vamos ler juntos? A igreja deve continuar na obra. Ponto final. A igreja deve continuar na obra. Segundo, a igreja deve não negociar a palavra. Palavra de Deus. Terceiro, a igreja deve pregar a palavra. Falei assim, pastor, onde é que entra Jesus em tudo isso aqui? Eu poderia dizer simplesmente na própria vida e mensagem do apóstolo Paulo. Mas o que Paulo faz aqui é semelhança do que Cristo faz. Olha só, Paulo tem uma disposição resoluta para o último passo. Ele diz lá no texto que ele sabe, ele sente o que vai acontecer com ele. Aí eu vou ler um pouquinho para frente, tá bom? Versículo 6 do capítulo 4. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Paulo está preso e ele entende, ele pressente que ele vai morrer. Jesus também sabia disso. Nisso, Paulo tem a certeza da vitória. Ele diz, já agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Paulo tem certeza da proximidade da glória eterna, assim como Cristo teve. E Paulo então, com toda essa carta, essa é a última carta que o apóstolo Paulo escreve. Nessa carta, Paulo então dá conselhos para seus discípulos, gente como eu e você. E Paulo aqui dá uma última ordem. Paulo, na carta, ele fala que as pessoas, que a igreja, que Timóteo, precisam se amar. Amém. Amém. Assim como Jesus Cristo deu uma última ordem para os seus discípulos, vão e façam discípulos. Eu quero então, um último desafio, meus queridos. Isso tudo até aqui é pura teoria. Mas eu queria desafiar você a sair da teoria e ir para a prática. Eu quero então desafiar você no seguinte. Eu queria desafiar você a avaliar a sua vida. Não precisa de ser hoje. Um tempo em casa, pega o texto e releia. Avaliar se estamos nos comportando como homens e mulheres descritos com as 19 marcas que o apóstolo Paulo descreve. Se eu e você estamos vivendo aquelas características, aquelas marcas. Mas não só isso, avaliar é o primeiro passo da teoria prática. Também, pensar o que eu posso fazer de forma concreta acerca dessas coisas para mudar tais comportamentos. Meus queridos, se você olhar lá as 19 características dos homens dos últimos dias, o qual o apóstolo Paulo fala, você vai perceber que todas as 19 são questões comportamentais. São como as pessoas, os homens e mulheres, iriam se comportar. São como os homens e mulheres da igreja muitas vezes se comportam. São como homens e mulheres de fora da igreja dos nossos dias se comportam. Nós precisamos avaliar se nós agimos da mesma maneira e se agimos o que podemos fazer para nos comportarmos de outra maneira e assim continuarmos a obra que Deus deu para nós, deixou para nós nesta igreja e nas nossas vidas. Eu quero orar com você. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero falar com você em nome de Jesus. Não sei se você entendeu a gravidade deste momento, mas eu queria dizer para você: permaneça na obra de Deus. Permaneça. Não pare. Pode ser
ser que você tenha desistido em algum momento por causa de pessoas. Não desista da obra de Deus. Tenha a palavra de Deus como central na sua vida e da sua família. E pregue a palavra. Se precisar, fale sobre. Mas que seja a palavra encarnada na sua vida. Até que o mundo possa ver a glória de Deus em nosso rosto. Senhor Deus, nós somos muito felizes por nos sentirmos amados pelo Senhor. Nós somos felizes por sabermos que o Senhor tem todo o poder. Que o Senhor pode todas as coisas. Que o Senhor pode nos livrar de todos os males, de todos os perigos. Que o Senhor pode abrir e fechar portas. Assim como o Senhor fez no passado, abrindo mares, abrindo rios, fechando a boca de leões. O Senhor pode fazer. Mas dá-nos a consciência e a certeza no nosso coração que nós tivemos um mundo carregado de pecado e que nós temos uma missão, que a igreja tem uma missão. Esse mundo corrompido, nós temos a missão de sermos sal e luz. Nos ajude. Eu quero te pedir, Deus, o Senhor ajude meus irmãos e minhas irmãs, que ao longo de sua jornada espiritual, na sua relação com a igreja de Cristo, tenham deixado a obra de Deus de lado. Dons e talentos, ora abandonados, ora usados para o nosso próprio prazer. Deus tem misericórdia de nós. Misericórdia de nós. Nos fortaleça com a tua obra. Que a palavra de Deus possa verdadeiramente moldar a nossa vida. É a nossa oração. Em nome de Jesus. A gente pode cantar de novo? É isso? A gente pode cantar? Vamos lá? Fica de pé para você descansar. Vamos cantar de novo. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minha veste no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, a tua te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como foi
e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder sempre eterno do Espírito Santo esteja cobrindo a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E amém.